Bora, gente! Filhas de mães exigentes. Bora! Meio-dia, horáriozinho de almoço. Enquanto você tá aí preparando de repente seu almoço, se organizando, ou comendo às vezes em algum lugar, bota o teu fone e vamos ter um papo sério hoje sobre sintomas e como lidar com mães exigentes. Eu vou encaminhar essa live, esperando vocês entrarem. Encaminhando que a gente tá. Bom dia, Lívia! Filhas de mães exigentes. Nosso tema de hoje, que vai pegar um foguinho aqui. Aproveitar o horário de almoço, para dar aquele start, aquele acelero, aquela coisa. Será que vai? Bora olhar para isso agora. Tô aqui encaminhando para algumas pessoas. Enquanto isso, vou compartilhando aqui. Enquanto isso, vocês vão se ajeitando também. Vou mandando aqui nos grupos. Mandei pra pessoa errada. Bora lá. Se preparem, porque hoje a coisa vai pegar. Já tô mandando aqui. Estamos ao vivo. E bora lá. Filhas de mães exigentes. Nosso tema de hoje, sintomas e como lidar. Vamos chegando então. E por que, gente, dessa live, tá? Alguns combinados iniciais e o porquê dessa live. Vamos falar um pouco hoje sobre a ferida materna, que muitas vezes a gente nem tem noção e não tem a percepção de como muitas coisas da relação com a mãe impactam na nossa vida hoje. Minha mãe que tá aqui na live, mãe, não vai sobrar pra você. Não vai sobrar pra você, não vou ficar falando aqui. Até porque eu não consigo falar que em algum aspecto minha mãe foi uma mãe exigente, tá? Nesse aspecto todo que eu vou falar, né? No entanto, tem alguns sintomas, sim, disso. Em algum aspecto minha mãe foi exigente, sim. Mas não em tudo aqui que a gente vai falar, tá? Então, a gente vai fazer um combinado inicial aqui. Por que estou falando sobre isso? Está bombando nos meus atendimentos, nas pessoas que estão chegando até mim, que estão trazendo suas questões, que estão trazendo o que estão passando, estão vivenciando questões com a mãe. Nitidamente, já um pouco na consciência, já tem consciência de que a questão pega muito na questão com a mãe. O que escuta da mãe, o que ouviu da mãe na infância, coisas que você ouviu e que formam a sua autoimagem hoje. Olha só, coisas que você ouviu lá atrás, por anos e anos, aquilo foi impregnando na sua mente, impregnando no seu coração, no seu cérebro, em tudo isso, e o que aconteceu? Formou quem você é hoje e a forma como você se vê hoje, tá? Então, olha a importância desse tema. E aí eu quero pedir pra vocês, sempre que eu falar alguma coisa e pegou aí, vocês coloquem aqui, pegou. Pegou, pra eu saber que pegou aí em algum lugar importante. Tá? E aí a gente consegue estabelecer uma troca para não ficar só eu falando e a gente consegue estabelecer alguma relação aqui, né? Ouvir vocês também, tá? E um outro combinado hoje estamos aqui com, que tá aparecendo para mim, 5 pessoas nessa live, tá? Muitas pessoas me perguntaram ontem, antes de ontem, essa live vai ficar gravada? E eu tenho pensado muito sobre isso. Deixo gravada, não deixo gravada, né? Num primeiro momento, sim, vou deixar gravada. Mas depois fiquei pensando e falei, quer saber? Vamos estabelecer uma meta, tá? Pra que isso, gente? Porque um monte de gente faz isso, eu vou fazer também? Não. Mas porque é importante ter um equilíbrio de troca, né? Então eu tô aqui, vocês estão tomando o que eu estou oferecendo aqui e eu estou pedindo como equilíbrio de troca
encaminhe para alguém, seja para 2 pessoas, que você pensa assim, cara, essa pessoa tem questão com a mãe. Senhor, essa pessoa precisa resolver essa questão com a mãe. Manda aí, manda pras amigas. A Lari colocou aqui, já enviei pras amigas. Então, feitos esses combinados, gente, vamos esperar. 10 pessoas, ó, tô fazendo uma coisa bem leve. 10 pessoas, a live fica gravada, tá? 10 pessoas até o final, a live fica gravada. Então, quero que vocês me contem se por acaso vocês ouviram essas frases que eu vou falar agora na infância de vocês. A Lari tá falando aqui, enviei pra mais 5. É isso aí, gente. Vamos enviar 10, a live fica gravada, vocês conseguem assistir depois, fazer suas anotações depois, enfim. Então vamos lá, frases que vocês ouviram na infância de vocês. Aí vocês me falem aí, se pegou, se vocês ouviram, vocês coloquem aí, pegou, tá? Primeira frase, vai com essa roupa? Alguém já ouviu isso? Então já te olha de cima pra baixo e fala, vai com essa roupa? Aí você já fica todo assim, nossa, será que tá tão ruim mesmo, né? Esse negócio? Ou então, mães que falaram, vai me deixar aqui sozinha? E aí tem aquela cobrança. Ih, ela já botou aqui, pego, foi pego. Né? Colou, pegou. Outra pergunta, vai me deixar sozinha? E vem com aquela chantagem emocional, do tipo, você vai fazer isso, vai me deixar? Minha mãe nunca foi dessas não, viu, gente? Mas conheço muitas pessoas que ouviram isso. E aí vem com um tom de chantagem, de cobrança, né? Vai me deixar sozinha hoje? Vai me deixar eu sozinha? Né? E aí você já se sente mal, se sente culpada, e a coisa começa por aí. Terceira frase, essa eu tenho certeza que pegou aí. Por que não tirou 10? Mas só 7, tirou só 7 na escola? Por que não tirou 9? Aí, essa frase também pega. Essa, normalmente, vem com tudo. Por que não tirou 10 na prova? Por que não tirou 9? Pegou? Ou então, mas tá namorando com essa pessoa? Mas ele? Mas ela? Mas nossa? Ou então vai ter aquele encontro da família bem marcante, importante. Aí sua mãe pega e fala, ó, você vai bem bonita, hein? Capricha nessa roupa aí, capricha nesse negócio. Aí você já fala assim, você nem se arrumou, mas já tá sentindo aquela cobrança do como que eu vou? Será que eu estarei boa o suficiente? Pra quem? Será que eu estarei boa o suficiente aos olhos de quem? Aos meus olhos? Aos olhos das pessoas que estarão no lugar? Ou aos olhos da minha mãe? Ou então, você vai sair com as suas amigas e aí vai sair com esses amigos? Com essas pessoas? Ou então, outra frase, tá precisando emagrecer, hein? Ou, às vezes, não fala nada. Só fala, nossa, olha agora, você tá sem barriga. Aí, você se sente toda. Mas aí, a hora que cresce um pouquinho a barriga, a hora que dá uma engordadinha, já perde aquele shape. Aí, já se sente mal de novo. Pegou. Pois essas frases, elas acabam formando a nossa autoimagem. E vejam, a primeira coisa que é preciso ter consciência. Nenhuma mãe fala isso à toa. Por trás dessa frase sempre tem: eu me importo com você, eu estou preocupada com você. No fundo, até sistemicamente, existe um amor. No entanto, isso vem atravessado e até atrapalhado. E muito do que você vivencia hoje, em termos de sintomas, a gente já vai entrar nesses sintomas, tem a ver com essas coisas que você ouviu. E às vezes isso é tão forte que para quem já é mãe, e muitas vezes acaba reproduzindo isso com os filhos. Porque eu mesma já me vi falando pra minha filha, que tem 4 anos, vai com essa roupa? Várias vezes. Vai várias vezes.
Muito. E claro que muitas vezes, gente, isso tem contexto. Tá uma criança, uma coisa é falar isso pra uma criança de 3 anos, que tá um baita de um frio, a criança quer ir de regata. Ou tá um baita de um calor, a criança quer ir de capuz. Outra coisa é falar já pra uma adolescente de 17 anos, pra uma adulta de 20 anos, sobre a roupa. Só que como a gente se comporta em relação, tá? Em relação a essas perguntas, diz muito mais sobre nós do que sobre a nossa mãe. Porque há de haver um dia que você vai ouvir uma dessas perguntas e você vai falar, tá bom. Aí o dia que você ouvir uma dessas perguntas e falar, tá bom, aí você se curou das suas feridas. Porque esse dia vai chegar. Se você continuar caminhando, a Ana Paula falou aqui, Viale falou, pega em todos. Pois é. E percebam que muitas vezes reproduzimos isso com os nossos filhos, tá? E aí a gente entra nos sintomas. Quais são os sintomas que sentimos? Primeiro sintoma que vem escancarado assim, pá, sensação de vazio. Porque tudo que eu faço, nada atende à expectativa, nada tá bom. Então eu não sou boa, não tô bem, eu não faço algo relevante. E aí eu começo a sentir uma sensação de vazio. E aí pode apostar. Mães que fizeram isso também tiveram isso das próprias mães. Então olhem com compaixão também para a mãe de vocês. Como eu olho para a minha, que foi muito exigida na infância dela, que teve muita exigência, que tinha que ser a menina perfeita, que tinha que ser a menina boa, que tinha que ser a menina mais inteligente. Ó, vou chorar de falar da minha mãe. Que tinha que ser a menina boazinha que não dá trabalho. E aí você reclama hoje que você também sofreu a mesma coisa, mas olha o que tua mãe viveu. Uma pausa aqui. Alta exigência durante a infância. E aí você faz hoje 10 coisas. Uma não dá certo. O que acontece? Você foca nas 9 que deram certo ou você foca na uma que deu errado? 10 pessoas interagiram com você num post. Uma não curtiu, 9 curtiram. Em quem que você foca? Ah, aquela pessoa não curtiu meu post. Chegue, Gi, chegue com tudo. Olha só como reverbera hoje na nossa vida. E aí o que acontece? Isso se transforma ao passar do tempo, ao passar dos anos, em raiva. Raiva! Por quê? Você vai acumulando isso. Sensação de falta, sensação de vazio. Eu faço, nunca é suficiente. Eu faço muita coisa, eu me comprometo. Só que aí, de repente, eu escuto algo que não é legal. Eu foco nesse algo que não é legal. Eu começo a sentir raiva. Essa raiva, ela vai transmutando em sono e em cansaço. Mas não é aquele cansaço que você vai dormir e vai passar. É aquele cansaço constante, aquele peso. E na maioria das vezes, gente, essa raiva é uma raiva contida. Não é uma raiva que você grita. Não é uma raiva que você põe pra fora. Não é uma raiva que você é agressiva com as pessoas. Afinal, você teve que ser a menina boazinha que dava conta de tudo. Que tirava boas notas. Que cuidava do próprio corpo. Que não passava vergonha. Que nunca fazia algo exagerado. Que não ria muito alto. Que não tossia, que não espirrava. Quando espirrava, pedia desculpa. E aí, gente, essa raiva vai se transmutando em outra coisa. Em somatização no corpo. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí o que acontece? Por conta dessa autoexigência, dessa autocobrança, existe algo em seguida que é a procrastinação. Por quê? Existe um medo tão grande em fazer as coisas, em ser criticada, em ser julgada, em ser analisada pela própria mãe, e vai sobrar pro pai também, gente, porque muitos pais também fazem isso, tá? Só que a gente vai ter uma live específica para falar de ferida paterna. E posso falar uma coisa, já que eu falei sobre isso? Se veio essa coisa do pai, eu vou falar.
Sabe por que muitas vezes o pai não tá aqui? Porque essa ferida, ela vem da mãe, não vem do pai? Porque muitas vezes o pai é ausente. Pronto, falei. Porque muitas vezes, o que acontece? O pai tá fora trabalhando, o pai tá viajando, o pai abandonou, o pai não tá presente, o pai não tá no caceta 4 e quem tá em casa? A mãe. Aí é uma mãe sobrecarregada, cansada, que também sofreu tudo isso na infância e tal, jogando em você, tá? Então, parênteses, antes que falem, vai sobrar pra mãe. Por que sobra pra mãe aqui? Por que nós estamos falando de mãe? Porque muitas vezes temos o pai ausente. Vai sobrar pro pai, tá? A gente vai ter uma live só pra falar pro pai. Do pai, tá? Então, o que acontece? Isso, essa raiva, essa procrastinação, vai gerando que um medo de fazer. E aí, por isso que você começa as coisas e não termina. Por isso que você começa com gás. Começou o ano, agora vai, agora eu vou acontecer, agora eu vou fazer, agora eu vou caminhar, agora eu vou emagrecer, agora eu vou fazer aquele curso, agora eu vou não sei o que, Aí o que acontece? 3 dias, 4 dias, murchou. Aí, não, acho que vou deixar pra fevereiro. Eu acho que vou deixar pra março, eu acho que vou deixar pra abril. Eu vou deixar pro segundo semestre. Sabe por quê? Porque é um medo do julgamento, o medo da humilhação, o medo que toma conta disso e faz o quê? Novamente, mais um movimento interrompido. Interrupções constantes de movimento. Aí você não vai pra frente, né? Então, isso, gente, desde a coisa mais simples do dia, tipo, eu vou emagrecer, vou começar a caminhar, não caminha. Desde as coisas mais complexas, como quem tá trabalhando aqui no digital, eu vou fazer um post, eu vou agora postar, eu quero fazer um vídeo, não faz, porque não consegue. Não vou postar agora, não tá bom o suficiente. A arte não tá do jeito que eu quero, a voz não saiu boa, olha minha cara como tá, com uma cara esquisita, não vou parecer assim, e aí nunca faz. Porque nunca vai tá bom. E aí, gente, o último mal que acomete isso, vê aí se não bate, se não pega aí, tá? A fazedora. Quem aqui se identifica com a mulher fazedora? Faz, nunca tá bom, nunca tá o suficiente. Agora eu vou fazer a live, agora eu vou fazer não sei o que, agora eu vou fazer tal curso, agora eu vou fazer tal projeto, agora eu vou fazer, nunca para, a gente não sabe parar. Agora eu vou arrumar roupa, pra quem cuida do lar, tá? Agora eu vou arrumar roupa, agora eu vou cuidar da cozinha, agora eu vou fazer não sei o que, não consegue sentar, respirar, tomar um chá, tomar um café, assistir uma TV, botar uma música, relaxar, tomar um vinho, sei lá o que, parar e encostar. Sabe que uma vez, há muito tempo atrás, eu fiz terapia um tempo bem curtinho, em 2011, junto com um cursinho, quando eu estudava para concurso. E aí essa pessoa que me acompanhava, um dia ela falou pra mim, Lígia, encosta. Eu falei, encosta onde? Aí encosta na cadeira. Por que você não encosta as costas na cadeira? Aí eu fiquei olhando pra cara dela. Primeiro eu me senti raiva, né? Falei, por que ela tá me perguntando isso? O que tem a ver com o que eu tô falando? Porque eu não sei, ó. Vocês percebem? Eu tô fazendo a live, eu tô assim, na empolgação. Eu não encosto. Não encosto as costas, não descanso. Então, gente, tudo isso... Tá acabando a bateria aqui, tô arrumando. Tudo isso acaba gerando... Pronto, arrumei aqui, gente. Tudo isso acaba causando o quê? Uma sensação na gente de que a gente não consegue e não pode descansar, porque a gente sempre precisa fazer, sabe? Fazer. E a gente não consegue descansar, não consegue parar, tá? E aí isso começa a entrar no nível de emoções, tá? Esse é o último nível, vamos dizer assim. Aí você começa a acumular essas emoções, tudo isso, e esconde essa raiva. Agora pega essa, tá? Vai doer, eu já tô avisando. Ontem eu tava preparando essa live, essa parte eu falei, nossa, será que eu vou ter coragem de falar isso, gente? Mas presta atenção, tá? Você pega alguém pra jogar essas frustrações. Desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas é igual lixo. É como se você estivesse pegando todo esse conjunto de emoções, acumulando, tá? Como se fossem esses bonequinhos. Aqui é a tua raiva, aqui é a tua frustração, aqui é o medo, tá? Aqui é a fazedora, aqui é tudo que você começou e não terminou e nem cabe na sua mão. Você pega e fala, agora eu vou jogar no lixo. Quem é o seu lixo?
Essa é a pergunta. Quem é o seu lixo? É seu filho? É a psicóloga? É a mentora? Que às vezes sobra pra mentora também. Sobra pra consteladora aqui também. É a amiga? É o marido? É o chefe? Tudo te irrita. E aí você pega e joga nessa pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é? Pensou em alguém? Porque essa raiva acaba sendo direcionada a alguém. E aí, gente, não é o outro, tá? Não é o outro. Tudo o que está dentro de você está fora. Então, é sobre você. Não é sobre o outro. É como você vai deixando, você deixa isso tudo acumular. Sabe? Porque você já cresceu. A sua mãe já tá idosa, ou às vezes nem tá mais aqui. Ela não tem mais nada a ver com isso. Já foi. E aí o que acontece? Pega essa, também que dói. Aí só muda o lixo. Agora não é o marido, agora tá bom com o marido. Agora, sabe o que é? É aquela professora que fica falando na internet, ou aquela pessoa que fica fazendo live, que aí você fica com raiva e joga nela. Ah, porque agora ela faz isso, agora ela faz aquilo. Ah, agora é o filho. Ai, porque o filho não sei o que, tá fazendo tudo errado, não sei o que. Filho, tá? É os clientes. São os clientes. Ah, são os clientes que estão assim, que estão assados, nanana. Pum, tá? Mês a mês só muda. Aí você pensa agora, quem é o seu lixo atual? Tá? E aí, gente, isso tudo vai acumulando uma raiva, uma raiva, uma raiva. E aí você coloca isso pra fora, só que o movimento pra curar isso é olhar pra dentro, todo mundo já sabe. E aí eu vou fazer outra pergunta, que também é uma virada de chave. Por que você não manda tudo isso a merda? Por que você não fala assim, ah, cansei, vai todo mundo a merda? Por quê? Sabe por quê? Porque você tem medo de perder essas pessoas. E tá tudo bem, isso é humano. Então, nós engolimos sapo, engolimos coisas, ouvimos coisas e ficamos quietas. Ficamos com raiva. Por amor. Porque a gente não quer desagradar. No fundo, aí tem o medo do abandono, de ficar sozinha. Um medo de novas humilhações. E se eu falar tal coisa e se a pessoa falar isso pra mim, como é que vai ser? O que eu vou fazer? E se a coisa pegar? Como que eu vou lidar com isso? Aí vem mais medo. Aí é um ciclo, não é? Só que quem paga essa conta, gente? Me respondam. O outro, que você tá jogando lixo, mas quem que é a principal pessoa que paga essa conta toda? O seu corpo. O seu corpo vai pagar essa conta. Então, vem a dor de cabeça, a dor nas costas, a dor na nuca, tudo trava, tudo enrosca, problemas ginecológicos, candidíase. Porque o que é a candidíase? Aquela raiva. Você sente aquela coceira e aí aquele troço vai te dando raiva e você vai ficando... O grito da raiva é muito presente nisso. E você continua engolindo. E aí você vai somatizando. Aí dá problema na tireoide, o cabelo cai. Aí vem as doenças inflamatórias do corpo, né? Essa raiva vai parando em algum lugar, certo? E aí fica aí. Aí começa a vir pro externo. Coisas acontecem do nada, acidentes do nada. Então cai o celular na privada... Aí você bate o carro, aí perde a bolsa, perde uma coisa que acabou de comprar. Tudo isso, gente, vai acontecendo também porque a gente vai tá tão fixada ainda nessas dores, nesses traumas, nessas coisas que aconteceram, que inconscientemente vamos atraindo isso pra repetir na nossa vida até que a gente lide com isso, tá? E aí, por isso... que acontece hoje de uma forma bem simples na sua vida, que você vai querer tirar uma foto e nenhuma tá boa. Você entendeu o ciclo que acontece?
Ah, não é porque eu sou muito exigente com foto. Não, olha onde isso vai. Tá? Do nada, exatamente. Do nada não existe, né? E aí por quê? Por quê que você tá entrando em colapso? Muitas vezes a gente entra em momentos, em fases que a gente vai entrando em colapso. Agora a gente vai dar um passo além, tá? Eu vai começar a falar de movimento de solução para isso tudo, porque também não adianta ficar falando tudo isso, todo mundo ficar aqui desesperada falando, meu Deus, eu sinto esses sintomas, aí o que eu faço com isso, certo? Porque você tá fora do seu destino. Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui. Gente, mas destino existe? Não existe sentença. Ó, que a gente tá em 8 pessoas, 10 pessoas, a live fica salva. Então, o destino existe? Acredite ou não, goste ou não, existe uma lógica do destino. Existe uma lógica. E a gente começa a entrar em colapso, entrar em desconexão, sentir esse cansaço extremo e todos esses sintomas porque a gente perdeu a nossa força, porque nos desconectamos da fonte. E qual a fonte? Primeira fonte de tudo. Goste ou não, acredite ou não, Deus. Deus, o que você quiser chamar. Deus, universo, energia maior, espiritualidade. Essa fonte da vida. E aí, existe uma segunda fonte, que é a mãe. Porque como que essa vida nasce? Como que tudo isso se materializa e vem para o mundo? Por meio de uma mulher, de uma mãe. Por meio de uma mulher. Então, quando nos desconectamos dessa energia, a gente piora esse ciclo, tá? Agora presta atenção, a vida já te deu sinais de que é para você olhar para isso de uma forma mais profunda. Até quando você vai ficar esperando para tomar uma atitude? Já tá o caos. Você tá vendo, bateram todos os sintomas, bateram as sensações, bateram as frases que você ouviu na infância. Até quando? Até quando isso vai ficar? E olha só, 2025 que a gente tá, é ano 9. O que é o ano 9? É o ano de finalização de ciclos, transmutação. E aí, gente, quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Como assim, Li? Você tá no seu movimento, você tá se aprofundando, você tá cuidando do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento. Você tá melhorando, você tá cuidando das suas feridas, você já se tocou que tem algo maior que move a nossa vida, que move a tua vida, que conecta você à sua espiritualidade, que faz você se conectar com a fonte, mas você ainda não tá encontrando o caminho, mas você já tá no processo. Vai dar bom. Agora, já repetiu, já viu 1000 vezes, já viu o caos, não fez nada, acabou o prazo. Acabou o prazo. Nossa, Li, mas que radical. Vai, viva. Viva pra você ver. Só quem viver vai ver. Então aproveite esse ano. A energia do ano também, ano 9, para você mover e movimentar a tua vida e dar mais um passo e se aprofundar. Tá bom, Li, o que eu faço com tudo isso? Aí agora você tem 2 opções. Ou você continua igual, não move nada, fica só ali na reclamação, na insatisfação, na procrastinação, todos os zão que existe. Ou você vai dar um primeiro passo. Mas eu já dei o primeiro passo, continue. Ótimo. Larissa tá aqui, tá no movimento. A Gil, maravilhosa. Maravilhosa no movimento. Muitas pessoas que estão aqui estão no caminho. E como eu faço isso, Li?
Como eu supero isso? Como eu supero essa ferida que você tá falando que vem da mãe? Que normalmente vem com uma ferida de humilhação, de rejeição. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Vamos fazer uma primeira coisa, tá? Primeira coisa. Pense nas frases que você ouvia quando você era criança e se pergunte: quem é você hoje? Lá no começo da nossa live. O que isso tem a ver com você hoje? Então, o primeiro movimento que você vai fazer é tomar consciência disso tudo que está acontecendo. Consciência, primeiro passo. Eu ouvi isso na infância, eu tenho esses sintomas, agora eu tenho consciência de que tudo isso constrói a minha autoimagem. Então, se hoje você não se acha bom o suficiente, você tem autoexigência, autocobrança, nada tá bom, procrastina, não encontra seu propósito, sua missão, não se vê nesse lugar, não se vê no direito de cobrar por aquilo que você faz, não se vê valor, isso tudo é consequência. E aí, posso te dar uma sugestão? Se você tiver sua mãe viva, converse com a sua mãe. Pergunte um pouco a história dela. O que ela ouviu também quando ela era criança? Vamos trazer um pouco de empatia aqui para nossa conversa também. Vamos ouvir um pouco o que está por trás também do comportamento da minha própria mãe. Então aqui era uma tarefa, já viraram várias. Uma era quem é você hoje? E aí converse com a sua mãe. Se você não tem conversa com a sua mãe, não consegue conversar sobre isso, tudo bem. Só se abra para esse movimento. Porque veja, quando a gente se abre, o nosso campo abre. E aí aumentam as possibilidades de tudo isso vir e entrelaçar, como se fosse um Lego, assim, sabe? Encaixar na sua vida. E a segunda coisa, gente, de verdade, se conectem com a sua espiritualidade. Não importa qual seja, mas esse movimento de conexão provavelmente é o fundo disso tudo, tá? Que gera todo esse movimento de desconexão, de crise, de caos. Isso é muito importante. Eu demorei um tempo para ter coragem de falar de espiritualidade aqui, mas não tem jeito, porque é isso. Então, quem não acredita nisso, não é para vir aqui nessa página. Quem acredita minimamente que tem algo maior, que tem uma força, que tem uma energia, e aí, gente, façam constelação. Façam uma constelação. Porque o que acontece? Quando a gente faz uma constelação, a gente aumenta a capacidade dos nossos olhos físicos e da alma enxergarem coisas que não estamos enxergando. Porque o que acontece? A gente vive muito no mental. Justamente também por sermos fazedoras, de estar nesse fazer acontecer, e uma coisa seguida da outra, aquela rotina, aquela loucura, muita coisa acontecendo, não se dá o direito de descansar, a gente não pausa. Então as coisas vão acontecendo no automático. A constelação nada mais é do que uma ajuda para a vida. Então ela vai ser provavelmente, e assim foi para mim, o primeiro movimento de jogar luz naquilo que você não tá vendo. Porque você pode se contar 1 milhão de histórias. As vozes neuróticas que habitam na sua mente. Ah, tá acontecendo isso, é por causa daquilo, é porque... A constelação vem e fala, senhorita, nada disso, ó, olha pra cá. É por causa disso que tudo tá acontecendo. É por causa disso, dessa raiz, que as coisas não estão acontecendo na sua vida. É por causa disso que você não se acha boa o suficiente. É isso que vai ser o movimento de solução. A constelação joga na tua cara. Mesmo você não querendo. Aí você fala assim, como que eu não estava enxergando? Era óbvio. É muito comum as pessoas saírem de uma constelação e falarem, como que eu nunca tinha pensado nisso?
A Rafa tá falando aqui. Seja bem-vinda, Rafa. Constelações muda vidas, com certeza. Mudou a minha e mudou de muita gente que eu acompanho, tá? Quem for de São Paulo, dia 8 de fevereiro, eu vou fazer um grupo de constelação, tá? Grupo presencial de constelação. Igual lá do filme Uma Nova Mulher, não sei se vocês assistiram. É maravilhoso, assiste filme não, é uma série, tá? Netflix. Uma Nova Mulher, assistam, é maravilhosa. E lá tem a constelação presencial, tal, é mais ou menos aquilo, tá? E é incrível. E aí tem as vagas para quem vai constelar e as vagas para participar, tá? A vaga para participar é apenas R$80. E quem vai participar, muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que eu vou participar? O que eu vou ganhar com isso? Gente, quem participa entra no campo e pode ter certeza, você vai ser escolhido para representar alguém do campo de outra pessoa, no sistema de outra pessoa, algo ou alguém que também ressoe no seu sistema. Ninguém constela por acaso e ninguém vai de representante por acaso. O último grupo que eu fiz, gente, vocês não têm ideia. Teve uma menina que foi no grupo, ela não falou nada, ela ficou quieta. Foi isso aqui. Depois, no atendimento individual dela, que ela já estava em acompanhamento comigo, ela falou assim, Lídia, eu fiquei chocada, eu não consegui falar no grupo de constelação, mas eu fiquei chocada com o que aconteceu. Porque me chamaram para representar o avô da pessoa. O avô que tinha sido, digamos assim, o protagonista ali, e o motivo pelo qual houve muitas perdas financeiras nessa família. Vendas de imóveis sem comunicação, um atrapalhamento nessa parte financeira. Isso gerou uma desconexão gigante nessa família, enfim, tinha a ver com isso, tá? Com essa falência, com espalhar os bens, dividir os bens de uma forma totalmente injusta, enfim. E ela falou, na minha família aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei chocada. Falei, sério? Na minha família, engasguei aqui. Aconteceu a mesma coisa. E aquilo me tocou tanto, eu fiquei o final de semana refletindo sobre isso. Então, quem está na dúvida de ir ou não sobre representante, só vai. Só vai, porque além de tudo, tem o cafezinho, o aconchego, o abracinho gostoso que a gente sempre dá no grupo presencial, aquela troca, aquela coisa gostosa. A Gi, gente, a Gi foi em todos os grupos que eu fiz de constelação, ela foi e ela vai. Agora no próximo, ela me falou aqui no direct, né, Gi? E aí acontece, ressoa. Ressoa. A Gi tava lá no grupo, foi isso mesmo. E ressoa. É muito fantástico, tá? A Gi vai no de fevereiro. Então, gente, quem for de São Paulo, venha no presencial. Vá no presencial. Ah, não quero constelar, vai como participante. É tão rico, é tão lindo. Eu fico caçando grupo de constelação pra eu ir como participante, né? Mas aqui em São Paulo tem muitos, mas eu sou bem criteriosa, então eu não vou em qualquer lugar, porque você vai se conectar num campo, você vai se conectar com aquela energia daquele lugar. Então, assim, quer ir? Vá num lugar com referência, um lugar que você sabe que energeticamente vai estar protegido. E lá onde eu faço, no Fruto da Vida, o ambiente ele é todo preparado para isso. Então, os incensos, as proteções, as pedras, tudo que tá lá, tá para proteger esse ambiente, tá? Para que você saia melhor do que você entrou. Então, gente, nossa live de hoje, saiam com esses 3 movimentos de solução para essas exigências maternas, tá? Primeira, conexão com a espiritualidade para sair desse caos. Segundo, entre no movimento de consciência do que você ouviu lá na infância e o que você ainda traz hoje na sua vida disso. Converse com a sua mãe. E aí, gente, eu vou voltar na pergunta nessa parte da Lari, que ela perguntou uma coisa legal. Como separar a empatia, né? Tentar conversar e não tentar salvar. Aí entra uma coisa que chama a escuta empática. Existe uma diferença muito grande entre o movimento de querer salvar, porque quando você vai pra salvadora, tenta identificar isso. Quando você vai querer salvar alguém, imagine você conversando com a sua mãe e ela tá te contando sobre a vida dela, sobre a infância dela. E aí você começa a fazer o quê? Nossa, mãe, jura que aconteceu isso?
tadinha, coitadinha, tipo, começa a ter dó da sua mãe, sabe? E dó, gente, tira força, tá? Então não tenham dó de ninguém. Por mais difícil que tenha sido, por mais desafiadora que tenha sido a vida de qualquer pessoa, não entre no movimento de sentir dó, tá? Sustenta, porque destinos difíceis, olha, destinos, a gente falou de destino, destinos difíceis trazem força, tá? Então, a sua mãe tem a força que ela tem porque ela teve um destino difícil, e você tem a força que você tem hoje porque também teve um destino difícil. Não tão difícil quanto o da sua mãe, pode ter certeza. Tudo vai melhorando, tá? Então, Lari, como separar? Escuta sem falar nada. Simples assim. Aí vai ter uma hora que você vai estar tão conectado, prestando atenção no que ela tá falando, que ela vai falar, você tá me escutando? Eu tô prestando atenção. Escuta. Sem esse impulso de querer falar. Porque o nosso impulso, gente, é ouvir e já querer responder. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu escuto, como eu tenho um impulso da salvadora dentro de mim, quero salvar, preciso salvar. Eu preciso me controlar muito. É muito difícil eu escutar e ficar quieta. Eu tenho que ficar assim, respira. Aí eu me conecto, olho nos olhos, entendeu? Porque a gente tem esse impulso. E é natural, porque a gente aprende a falar, não ouvir. Curso de oratória, curso de falatória, curso para ser o melhor palestrante. Aí o curso de ouvir. Curso de escutatória. Vai ser uma coisa que eu vou botar nos meus negócios que eu for fazer agora. Curso de escutatória. Porque a gente precisa. Eu preciso. Vocês precisam. Aprender a escutar. Então escuta sua mãe até o final. Sem dar palpite. Sem fazer comentário. Sem dar sua opinião. É difícil? Pra caramba. Mas faz esse teste. Faça esse teste como autoobservação. Perceba como você se sente só escutando. E de repente chegando ao final falando, caramba, mãe, obrigada por me contar. Eu não sabia. Aí vem uma frase sistêmica que normalmente a gente fala, né? Eu não sabia que foi assim. Eu não sabia que foi assim pra você. Tá bem, gente? Guardem esse movimento de solução. Eu tô com dó de não salvar essa live, gente. Eu falei que tem que ter... Não tiveram 10, tiveram 8 pessoas. Mas eu tô com dó, olha eu falando de dó, eu tô com dó. Mas porque, eu sei, eu tô achando que vai beneficiar alguém. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar salva por 24 horas. Vou deixar essa live salva por 24 horas, que é o tempo de quem não assistiu e queria muito assistir, e aí, realmente quem não pôde estar, não esteve presente, vai assistir em 24 horas, depois eu vou tirar do feed, tá bom? Lari, Gi, Jennifer, Tatiane, muito obrigada. Rafaela, muito obrigada pela presença. Ana Viale, minha mãe que escutou aqui tudo eu falando. Lívia, muito obrigada pela participação. Perguntas, podem mandar. Alguma dúvida? Nós temos a missão de comentar. Que linda, Lari. É muito bom quando tem essa troca, né? Porque é bom a gente saber que estamos juntas nesse processo, tá? Estamos nesse processo. Aí peçam ajuda, sempre peçam ajuda, tá? Se quiserem saber mais sobre a constelação, sobre o grupo, me perguntem no particular, no individual. Faço também online para quem não é de São Paulo, tá? A sessão demora aí uma hora e meia, mais ou menos. Não consigo fazer sessão de 20 minutos. Essa semana eu fiz uma constelação que dura 20 minutos. Às vezes dura mesmo, tá, gente? Mas eu não consigo. Não é assim que eu funciono, tá? Porque eu tenho escuta. Eu faço muita escuta na minha constelação, escutar em todos os sentidos, presença. Aí demora um tempo para se conectar nesse lugar, tá bem? Gente, obrigada, muito obrigada por todas que encaminharam aí o aviãozinho. E bora lá, vamos continuar na nossa missão. E qualquer coisa vocês me chamem aqui pra gente trocar, tá bom? No particular. Um beijo, bom dia pra vocês. Marcel, obrigada, amor. Obrigada, Rafa.